Bom dia! Demorou, mas chegou a hora da gente encerrar essa jornada de leitura da Bíblia. Como sempre foi a minha intenção, nosso desejo é fazer com que você se torne um leitor da Bíblia, que você apenas tenha aqui uma noção do que você vai ler, mas esse espaço não vai substituir a sua leitura. Você precisa ir até o texto e fazer a leitura. Então, essa é a live de número 64, né? A Bíblia tem 66 livros, mas a gente fez aí algumas lives, né? Que pegaram metade do livro, parte 1, parte 2. Também teve livro que a gente juntou e fez numa mesma live. Então, foram quase 66 lives, mas a gente percorreu aí desde o Gênesis até o Apocalipse, da leitura de partes importantes da Escritura, sabendo que a gente não vai esgotar todos os assuntos, jamais. Eu já li a Bíblia toda 4 vezes e continuo lendo. E não tem como. Todo dia tem assunto, tem muito assunto. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente vai continuar entendendo conforme vai estudando. Boa noite, mãe. Que bom que você está aqui. Vai convidando as pessoas para participar, tá bom? Você que está chegando, vai clicando aqui no aviãozinho igual que eu vou fazer. E eu vou encaminhando aqui para os nossos amigos nos assistirem. Para quem estiver aí no Instagram poder acompanhar a nossa live. Lembrando que esse episódio vai ficar salvo aqui no Instagram. E depois eu também vou estar colocando tudo no YouTube, tá bom? Todas as edições estão lá no YouTube para você acompanhar. Vamos nessa então? Obrigado a você que está comigo desde o começo, né? A gente começou, eu fiz um history falando sobre isso. A gente começou em 2020, na época da pandemia ainda, né? Onde tinha muita audiência para a live, que estava todo mundo em casa. E travou a internet, mãe? Falou aí que travou? Ah não, voltou, né? Foi só naquela hora. Tá bom. Então, na época de 2020, tinha muita audiência para live, muita gente fazendo live, e foi bom que a gente foi aprendendo a se comunicar também com as pessoas através desse instrumento da rede social, né? Então, eu comecei em 2020, continuei em 2021, fizemos uma pausa 2022, 2023, 2024, só que havia uma convicção de Deus no meu coração, de que eu precisava deixar esses conteúdos gravados, que eu precisava deixar um material de consulta, né? Para que pessoas lá na frente que forem ler a Bíblia, quiserem buscar ali uma referência, uma ajuda, ter ali os 66 livros gravados. Então, foi esse formato que a gente cultivou durante algum tempo. E em 2026 vai vir coisa nova aí também. Não vai ser mais a jornada, o tema não vai ser cada dia um livro da Bíblia, mas tem coisas novas que daqui a pouquinho eu vou anunciar para vocês, que vão acontecer no ano de 2026, em relação a esses momentos aqui da gente na internet. Então, em 2025, a gente retomou, estamos terminando a nossa jornada agora, né? O último episódio hoje sobre Apocalipse. Eu quero começar orando por aqueles que vão chegar, por aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né? Seja no Instagram, seja no YouTube. A palavra poderosa, a palavra de Deus vai alcançar quem ela precisa alcançar. Pai, eu te louvo por esses que ouviram até aqui. Eu te louvo ainda mais, Senhor, por aqueles que vão continuar ouvindo a Tua palavra. Eu te peço que de alguma forma, Deus, essa mensagem chegue no ouvido que precisa da revelação do tempo do fim, precisa se santificar, precisa se preparar para a vinda do Senhor. Eu oro, Deus, para que essas leituras, esses versículos sejam mais do que informações, mas sejam uma palavra de exortação, uma palavra viva para todos, em nome de Jesus. Amém. E aí, muito calor na sua cidade? Aqui também tá. Graças a Deus, eu quero também fazer essa nota de agradecimento ao meu cunhado Israel, que me deixou aqui um espaço bom para eu gravar hoje. E não fez isso só hoje, tá? Em muitos momentos nessa jornada, o Israel e a Karina foram o casal que me hospedou, que me deu espaço, iluminação, celular,
e sempre muito preocupado com a qualidade, né? Em fazer as coisas acontecerem com qualidade. Então, tá calor demais, uma onda de calor aqui no Sudeste, eu tô aqui no ar-condicionado, né? Graças aí à ajuda do meu cunhado também. Então, vamos para a Bíblia, vamos estudar. Pega seu caderno, caneta, você que gosta de anotar, ajuda a memorizar, né? E pega a sua Bíblia também, vamos direto ao conteúdo. Claro que, como qualquer outro livro da Bíblia, a gente não vai conseguir. Vou fazer só uma pausa aqui, gente, que a internet está travando um pouquinho. Eu já vou resolver, já falo com vocês. Só um instantinho. Oi, Jael. Karina tá ligando. Caraca. Não, caiu não, mas só para avisar ela que quer falar com você, né? Voltei! Pronto. Uma pausa rápida. Tava falando, né, que nenhuma live, né, nenhum estudo vai jamais esgotar o assunto. E quando a gente anuncia, vamos fazer um estudo bíblico sobre Apocalipse, gera muita curiosidade, né? Por que tem tanta curiosidade em relação ao livro do Apocalipse? Existe muito sensacionalismo. Sensacionalismo é quando as pessoas querem criar um drama, até mesmo colocar medo nas pessoas para falar de algum assunto, né? Chamar a atenção através de emoções que não são o objetivo daquele livro, necessariamente. Então existe muita gente que fala de Apocalipse com sensacionalismo. Acrescenta coisas ali que o texto não deixa claro, né? Explora coisas que são mais ligadas ao ramo da ficção. E a gente tem muita influência da ficção, né? Tem muitos filmes que foram produzidos com base no que o autor acha que pode ser, né? Então tem muita coisa no livro que a gente não faz ideia de como vai ser exatamente, né? Como é que vai se dar. Então tem que haver uma honestidade de quem ensina, de falar, olha, isso aqui, o que está escrito é isso, agora como que isso vai acontecer, aí só saberemos no dia. Então eu quero me ater hoje, voltando aqui, né, o que eu estava dizendo, quero me ater hoje em falar sobre o livro de Apocalipse, né? O que podemos aprender com esse livro, a estrutura desse livro, o contexto histórico, o contexto da vida do autor, né, que escreveu esse livro. Não vou, porque não caberia, né, um estudo grande sobre isso, não daria para falar sobre cada simbologia que tem nesse livro. Então, já que é um livro cheio de símbolos, é um livro onde pessoas fazem tanto sensacionalismo, e é um livro que alguns chegam até a ter medo. Tem gente que eu já ouvi falar que não lê, que acha que é um livro que vai botar medo nela, né? Porque eu penso que muita gente também entende errado, acha que Apocalipse é um livro sobre o diabo, né? Acha que o Apocalipse é um livro sobre trevas, sobre morte, né? E na verdade o Apocalipse é um livro sobre o reinado de Cristo. É um livro que exalta Cristo, né? Que vai mostrar quando de fato o sistema do mundo é encerrado e vem o reino do nosso Senhor, e a gente tem que desejar pela vinda do nosso Senhor. É basicamente sobre isso que é Apocalipse. Então, tirando essas conclusões erradas, hoje eu quero discorrer com vocês um pouquinho sobre a estrutura desse livro. Agora, estudar a escatologia, ou seja, a doutrina sobre o fim dos tempos, você vai precisar ler no Apocalipse, ler o que Jesus fala em Mateus 24, ler o que Daniel fala sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, né? Então, um estudo escatológico, Zacarias, profetas do Antigo Testamento. Então, um estudo escatológico envolve uma comparação de livros, tá bom? Apocalipse é um livro do Novo Testamento e a gente vai hoje finalizar essa jornada que a gente teve entendendo um pouquinho da estrutura e da revelação desse livro, sem querer aqui esgotar o que ele traz. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o nome do livro é baseado no seu primeiro versículo, tá? Que é costume em vários livros da Bíblia. Tá? Em vários livros da Bíblia, a primeira palavra do livro é a palavra que remete ao nome do livro. Então, por exemplo, ele começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João. Apocalipse 1.
A primeira palavra do livro é revelação. Tá? Então, o nome do livro, Apocalipse, em português a gente não entende o que é revelação em grego, é a primeira palavra. Tá? Optou-se por chamar o nome mantendo o livro com a palavra no grego. Mas em outras línguas, por exemplo, em inglês, o livro não se chama Apocalipse, se chama Revelation. Né? Então, em algumas outras traduções da Bíblia, é o livro de revelação. Eles dão o nome na língua do povo. Só em português, só em português não, mas posso dizer que em português optou-se por manter o nome que tem em grego. Tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o nome do livro é Revelação. É o livro de revelação, o livro profético que aponta para eventos que em breve vão acontecer. Esse livro abre com uma visão de Cristo. Como eu falei, o centro de Apocalipse não é falar sobre o diabo, é falar sobre Jesus. Ele já começa com uma visão que João tem sobre Jesus. E ele vai descrever aqui algumas características do que ele vê em Jesus. Né? Essas características do que o apóstolo João vê em Jesus, ele vai endereçar cartas às igrejas da Ásia Menor. João é um apóstolo, né, que primeiro foi conhecido como o filho do trovão, mas depois ele se tornou um importante apóstolo na região da Ásia Menor, o que seria hoje a Turquia, né, próximo ali da Turquia. Então, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, né, são algumas dessas igrejas proeminentes ali no primeiro século da igreja, né, cristã. Então, ele vai endereçar essas cartas às 7 igrejas. E ele vai abrir cada carta. É uma parte do livro de Apocalipse que eu gosto muito, essa seção, do capítulo 2, capítulo 3, onde ele vai escrever as cartas às 7 igrejas. Eu gosto muito de estudar esse assunto. E ele vai fazer nessas cartas elogios para algumas igrejas, críticas para algumas igrejas, advertências e conselhos. E sempre vai terminar com uma promessa. Tem igrejas ali daquelas 7 que ele só faz crítica. Tem igrejas ali daquelas 7 que ele só faz elogio. E tem igrejas que têm as duas coisas. Qual é o estado de você como cristão, do seu cristianismo? Né? Se Jesus escrevesse uma carta endereçada à sua congregação, ou endereçada a você como cristão, o que ele diria? Né? Ele faria elogios, faria críticas, advertências, conselhos, promessa. É o que a gente vê nessas cartas de uma forma geral. Estou aqui paralelamente comparando as 7, tá bom? E em cada carta ele vai deixar um atributo do que ele viu em Jesus, porque no capítulo 1 de Apocalipse, João vê Jesus. Quem já teve essa experiência de ver o Senhor, eu já ouvi relatos de pessoas que falaram isso. Eu ouvi certa vez um homem dizendo que viu o Senhor e que ele não espera a hora de encontrar com ele novamente. Né? Se não for nessa vida, será quando estivermos na eternidade. Porque esse anseio acontece no coração de quem tem uma experiência de ver os olhos que são como chamas de fogo. Né? Aqueles olhos que parece que queimam dentro de você. Então quem já teve essa experiência relata de fato, olha, eu vi o Senhor. Né? E as características do que João vê no capítulo 1, ele vai descrever para as 7 igrejas. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 7. A igreja de Éfeso, ele diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Outras traduções dizem assim: quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, são ouvidos que são capazes de ouvir. Não é apenas uma pessoa que só escuta, mas quem tem ouvidos proféticos, ouvidos que são capazes de ler o que o Espírito Santo está falando. Então, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11, no final da carta a Esmirna. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ele faz mais uma promessa. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. 2,17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Apocalipse 2:29. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse 3, 5 e 6. O vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei seu nome na presença do Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse 3, 12 e 13. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Olha o que o Senhor está falando como promessa àquele que vencer, né? Farei uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, Apocalipse 3, 21 e 22. Ele termina todas as cartas dizendo a mesma coisa. Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E o que o Espírito revela às igrejas? Bem, se no final ele sempre faz uma promessa e ele termina com essa sentença, aquele que tem ouvidos ouça, eu quero exortar você que está assistindo essa live, se você tem ouvidos ouça o que ele fala às igrejas. E aqui ele está falando às igrejas com I minúsculo e no plural, né? Não está falando da igreja única de Cristo na Terra. Ele está falando de revelações em igrejas locais. Porque às vezes parece que as pessoas diminuem o valor da igreja local. E na carta às 7 igrejas isso não acontece. Ele está o tempo todo falando, quando ele endereça a carta no início, ele escreve diretamente para aqueles que são os responsáveis pela igreja local. Olha o que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Então, ele começa a dar um atributo de Jesus para cada uma dessas 7 igrejas. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço suas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E o 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, os atributos de Cristo são revelados na abertura de cada carta. E no final ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E onde eu quero chegar com essas leituras com você? Eu quero mostrar que existe uma revelação de Cristo que vem ao olhar o que ele está falando às igrejas. Ninguém sozinho tem toda a revelação. Talvez a igreja de Sardes sozinha ela só conheceria aquilo que ele falou, né? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas nas mãos. Aquela igreja ela tinha um aspecto da revelação de Cristo. A outra igreja, ele possui a chave de Davi. Cristo é aquele que possui a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Então, cada igreja, e a gente precisa respeitar muito isso, o que Cristo está revelando em cada localidade. Em cada igreja, ali um aspecto da revelação de Jesus. E a gente vai ser muito edificado quando a gente começar a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo na igreja do meu irmão, na igreja local, né? Naquele outro território, naquela outra cidade, naquele outro estado. O que o Espírito está dizendo ali, né? Aqui onde eu estou, eu não tenho tudo, mas se eu estiver atento ao que o Espírito está falando no globo terrestre,
eu vou poder conhecer mais a respeito de Cristo. No capítulo 1, no versículo 10, quando João, vou ler o versículo 12, quando João cai ali, Jesus fala com ele no capítulo 1, versículo 12, voltei para observar quem falava comigo, e voltando-me eu vi os 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chamas de fogo. Ele vai falar aí as características de Cristo, né? 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. E ele vai dizer no versículo 20, esse é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que interessante, né? O candelabro, então, aquela iluminação, aquela revelação, aquele candelabro simboliza as 7 igrejas. E fala aqui no versículo 12 que ele ouviu a voz que falava com ele e ele se voltou para ver. E quando ele foi buscar a voz de Cristo, ele viu os candelabros. Tem gente hoje que tem dito, né? Olha, eu quero ouvir Jesus, mas eu tenho um problema com a igreja. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. A igreja está cheia de problema. A igreja tem homens, e homens são falhos, homens são pecadores, e então eu não quero, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir Jesus de uma forma pura. Mas esse texto de Apocalipse 1:12 mostra que João estava caído. E quando ele ouviu a voz de Cristo, ele se voltou para ver, ele viu os 7 candelabros. Ou seja, a voz de Cristo era ouvida através da voz que saía da igreja. E se você quer ter uma revelação de Cristo, você tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A gente não pode desprezar a igreja local. A gente não pode desprezar. Às vezes um irmão simples, uma pessoa simples, mas ela é pura, ela é reta diante de Deus. Então ela tem ali alguma revelação de Cristo que pode te tocar. E a gente precisa olhar para a igreja de uma forma diferenciada, né? João estava caído, ouviu a voz de Cristo, ele olhou e ele viu, não Cristo, ele viu nessa parte da visão os candelabros. E ele vai revelar, os candelabros são as igrejas. E as estrelas são os anjos da igreja. A gente... tem gente que tem dificuldade até de entender o que significa anjo, chamar de anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? A palavra anjo, no Novo Testamento, né, ela significa mensageiro, tá bom? Não necessariamente está se referindo ao anjo ser celestial. Tá? Anjo significa mensageiro. Tanto que evangelho é a boa mensagem, a boa notícia. Então, quando você prega o evangelho, você está levando essa mensagem boa, né? As boas novas de salvação. Então, o anjo da igreja é o mensageiro de Deus humano, que ele colocou naquela igreja. Assim a gente entende que quando ele endereça a carta, ele está falando aos líderes daquelas igrejas. Né? Não está falando ao ser celestial que toma conta da igreja. Ele está escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso. Né? Então aqueles que estão ali pastoreando o rebanho de Deus naquela igreja local, eles são os anjos de Jesus. Né? Certa vez eu ouvi um homem falando isso. Olha, tem os anjos de Deus e tem os anjos de Jesus. Os anjos de Jesus são homens, né? São mensageiros que anunciam a boa mensagem de Cristo. São pessoas, são seres humanos que carregam a mensagem, né? Então, o livro de Apocalipse abre trazendo essa exortação, né? Essa chamada de atenção para que as igrejas, e você pode perguntar, Felipe, essas igrejas representam quem? Representam literalmente as igrejas do primeiro século? Não, não necessariamente. Como qualquer profecia, ela tem um efeito naquele tempo, mas ela atravessa milênios. Eu creio que o que João escreveu aqui, direcionado pelo Espírito, era para a igreja de Éfeso, sim, Tiatira, Sardes, Laodiceia, mas representam, porque são 7, é o número da totalidade na Bíblia, representam
todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os séculos. São mensagens que são para nós, são mensagens para que a gente pense. Quando a gente fala de volta de Cristo, de revelação dos dias finais, só tem um objetivo claro nessa live, nesse livro, chamar a igreja à santidade, chamar a igreja a endireitar o seu caminho, chamar a igreja a buscá-lo cada vez mais e desejar, a volta de Cristo, não ter medo da sua vinda. O livro de Apocalipse às vezes é difícil porque ele vai usar uma linguagem cheia de figuras. Primeiro porque é um livro todo constituído sobre visões que João teve. Então tem a experiência que a gente chama de mística, sobrenatural. Então ele vai relatar ali visões. É difícil de decodificar tudo que aquela visão significa. Mas também tem a característica de João estar preso. Nesse momento aqui, o apóstolo João já está idoso, praticamente todos os apóstolos do seu tempo já tinham sido mortos, e ele estava vivendo sob perseguição, do Império Romano, e provavelmente para evitar a censura do seu texto, algumas palavras ele usava símbolos e figuras também, para que o texto pudesse passar, como um texto apenas de símbolos, um texto estranho para que os romanos não dificultassem o acesso dessa mensagem. Então é um texto bastante simbólico. Se a gente comparar Daniel e Apocalipse, eu queria fazer essa comparação rápida. Daniel capítulo 12, versículo 4, ele fala o seguinte, eu vou abrir com vocês. Porque eu acredito que algumas coisas dos livros proféticos, inclusive de Daniel, a gente vai entender quando acontecerem. Elas não estão na iminência assim, de a gente descobrir o que significa para já. Tem gente que fica um pouco angustiada, mas tem muita dúvida, não sei nada sobre o fim dos tempos, sobre escatologia. Daqui a pouco eu vou falar uma solução aqui para você, para te ajudar a ir mais fundo na escatologia, a comparar esses livros aí, Daniel, Zacarias, Apocalipse, Mateus 24. Daniel 12:4 diz o seguinte: porém tu, querido Daniel, sela esse livro, as palavras desse livro até o próprio tempo do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber, de maior conhecimento. Não é a realidade do nosso tempo hoje? Daniel escreveu assim, muitos séculos antes de Cristo. Então, muitos séculos antes de Cristo, o Senhor falou para ele, sela esse livro, tranca esse livro, as palavras dele. As pessoas não vão entender agora. Elas vão correr de um lado para o outro buscando conhecimento. Mas ainda não é o tempo. O conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então ele vai falar em Daniel, olha, sela as palavras desse livro, porque ainda não está na hora. Mas em Apocalipse, ele vai dizer, já lá no finalzinho, em Apocalipse 22, ele vai dizer, olha, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. O que eu estou querendo dizer comparando um com o outro? Porque para Daniel ele fala, sela porque está longe, para João ele fala, não sela o livro porque está perto. Ou seja, Apocalipse é difícil, mas é para a gente buscar entender. Porque o tempo está se aproximando. Há 2000 anos atrás estava próximo, agora está mais próximo ainda. Então a gente tem que buscar entender. Existem verdades que parece que estão seladas, fechadas para nós. Mas conforme a gente for buscando, elas vão vir. Eu sempre digo que Deus não é difícil. Só que Deus não é óbvio. Ou seja, ele precisa ser buscado. O conhecimento de Deus tem que ser buscado. Então a gente precisa se lançar e se interessar. Eu quero aprender. Eu quero conhecer mais. O conhecimento de Deus é acessível, mas ele não é óbvio. Você precisa buscá-lo para que você possa entender. Então, o livro de Apocalipse não é que seja difícil, mas ele não é óbvio. E eu creio que algumas coisas nós vamos entender quanto mais próximo a gente tiver desses eventos acontecerem. E quando acontecer, a gente vai olhar e falar, mas isso é o que estava escrito. Lendo o Novo Testamento, se você que já leu os Evangelhos, por exemplo, quando Jesus realizava curas, o autor lá de Mateus,
Ele escreve dizendo, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Olha, quando José levou Jesus bebê para morar no Egito e depois trouxe de volta, isso aconteceu para que se cumprisse. Ou seja, aquelas profecias, as pessoas não entendiam plenamente o significado delas até que o tempo veio e aconteceu. Resumindo, eu acredito que muita coisa a gente tem que buscar entender no livro de Apocalipse, mas muita coisa a gente vai entender conforme for acontecendo. Conforme os eventos narrados nesse livro forem acontecendo, a gente vai poder olhar para o texto e falar, era disso que João falava. É isso que significa. Tá? E do que João fala, né? Ele vai fazer uma sequência de visões ali sobre selos, trombetas, taças, que são julgamentos mundiais. E como eu disse, não vai dar tempo da gente discorrer aqui e tentar entender o que significa cada um hoje. Mas só estou te apresentando, olha, o livro começa com uma visão sobre Cristo, depois ele apresenta ali a realidade da igreja em todas as épocas, conselhos, advertências, elogios e críticas, e depois ele entra numa descrição de visões a respeito de julgamentos mundiais. E quando você lê o livro de Apocalipse, não fica achando que Deus ali está querendo punir o seu povo, punir a igreja, né? A verdadeira igreja. Não. Você não tem que ter medo de nada, você tem que ansiar a vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor, mas entender que sim, para o ímpio será um tempo de julgamento, porque Deus vai condenar o sistema mundial, é o sistema do mundo. E esse sistema mundial está representado nessa palavra, Babilônia. Apocalipse 18, você que está me acompanhando aí com a Bíblia, versículo 2. Babilônia, né, não existia no tempo do apóstolo João, da forma como existia lá no Antigo Testamento, né? Babilônia, um território ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, aquela região, não existia no tempo do apóstolo João. A Babilônia, ela começa em Babel, né? Que a gente vê que são uma união de homens para edificar uma cidade, um culto sem Deus, um culto de rebelião, de afronta a Deus. Então aquela cidade de Babel, que vai originar a Babilônia, carrega uma simbologia de adoração aos astros, aos ídolos, e isso vai permear todo o texto do Antigo Testamento. E a Babilônia vai ser um símbolo para a gente de sistema mundial. Tá? O que é o mundo? As suas paixões, os seus desejos, o sistema mundial. É isso que Babilônia significa. Então, quando o julgamento de Deus vem, e João está vendo tudo isso acontecer, os selos, as taças, as trombetas, tudo isso acontecendo, é para chegar no momento onde é decretado o fim dessa era. As pessoas falam, você acredita no fim do mundo? O que você entende por mundo? Eu acredito em novos céus e nova terra. Mas sim, eu entendo que o sistema mundial, da forma como existe hoje, governado por Satanás, esse sistema está decretado o seu fim. Apocalipse 18, versículo 2 fala assim, então ele bradou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Versículo 4. Lembra que eu falei que o entendimento de Apocalipse é para purificar a igreja? O entendimento de que Jesus está voltando é para purificar a igreja? Cada vez mais precisa ficar bem marcado o que é Babilônia e o que é povo de Deus. O que é sistema do mundo e o que é a vida do crente, a vida dos salvos. Versículo 4. Então ouvi uma voz dos céus que exclamava, retirai-vos dela, povo meu. Então, primeiramente a voz bradou, caiu a Babilônia. Depois a voz disse, sai dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices em seus pecados e não participarem das pragas que a atingirão. Os pecados de Babilônia subiram até os céus. E Deus vai condenar. E não está falando de uma cidade geográfica. Está falando de um sistema mundial. De um sistema estruturado em poder, em culto, a imoralidade sexual, em busca pelo dinheiro. Esse sistema ganancioso dos dias de hoje. É esse sistema que Deus denuncia. É esse sistema que ele fala, olha, estou denunciando, estou dizendo para o meu povo, sai dela, não participe. Não se misture. Apocalipse 21,
versículo 1. E a gente já está chegando aqui na esperança de um novo tempo, esperança para você que me assiste, você que espera pelo Senhor. Vou fazer a leitura do Apocalipse 21, do 1 ao 9 e do 22, tá bom? Para a gente falar então, quando essa atual ordem for removida, quando de fato o reino de Deus vir à terra, quando Cristo vier para reinar na terra, né? O que vai ser, né, essa eternidade com Cristo? Apocalipse 21, então eu vi no céu, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Eu ouvi uma voz forte que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. A palavra tabernáculo quer dizer habitação. Então, quando a Nova Jerusalém está descendo do céu para a terra, significa que esse sistema mundial aqui vai ser achatado. A Nova Jerusalém ela vai descer do céu. E aí, o sistema do mundo vai ser transformado no reino do nosso Senhor. E ele vai tabernacular entre nós, ele vai habitar entre nós. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, porque essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. E essa é a segunda morte. Apocalipse 22, 11. Já chegando então no último capítulo da Bíblia. Ele diz o seguinte, a conclusão, né, diante daquilo que a gente aprendeu nessas 64 jornadas, a conclusão do que a gente aprendeu aqui também nesse livro. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que eu venho, sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, mais uma lista aí, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva representa a igreja, né? E o Espírito de Deus proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. Cristo vai vir quando o Espírito e a igreja estiverem com a sua voz alinhada. Por isso que o Espírito está gerando em nós esse desejo pela vinda do Senhor. 18. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritos nesse livro.
Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma: com toda certeza venho, rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A palavra aí usada é Maranata. Vem, Senhor Jesus. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero que essa seja a sua oração. Amém? Que você deseje a vinda do Senhor. Está acabando o ano. É um tempo de tantas reflexões, né? O que nós queremos para a nossa vida? Que você queira cada vez mais estar tão próximo de Jesus, tão íntimo dele, que você não se apegue mais ao sistema da Babilônia, ao sistema de pecados, que você se santifique mais, que você viva para ele. Às vezes, quando a gente vai falar de final dos tempos, as pessoas me fazem as perguntas do tipo: a igreja vai ser arrebatada antes de passar por aquela... Já que eu pulei aqui, né, as taças, as trombetas, os juízos de Deus sobre o mundo, né? A igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai passar, a igreja vai passar por uma parte. Tem muita discussão nesse sentido. E eu gosto sempre de dizer, é melhor estar preparado. É melhor estar preparado e não passar, do que achar que não vai passar e ser um crente meia tigela, né? Você, como crente, precisa. A mensagem do Apocalipse é para que você esteja preparado em fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Porque nós estamos sendo testados e cercados de todos os lados, né? Existe um espírito do anticristo, já falei isso em lives anteriores, que está modelando a sociedade, preparando o mundo para um governo mundial. É evidente isso. Então eu quero abençoar a sua vida, que me acompanhou até aqui, e desejar que você viva cada vez mais fiel a Cristo. Se você deseja estudar um pouco mais sobre o fim dos tempos, a Escola Antioquia, da qual eu sou diretor, ela tem um curso somente sobre isso, tá? Eu vou estar colocando no final da live, nos stories, esse curso chamado Fim dos Tempos, que é ministrado pelo apóstolo Renan. E ali você vai poder estudar especificamente, né? Temos outros cursos também na Antioquia, mas esse curso é somente para falar do final dos tempos. Então você que deseja se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nas suas leituras, na sua busca, conhecer mais e com isso, né, se preparar mais para a vinda do Senhor. Eu vou deixar nos stories então o link para você poder adquirir esse curso e ser abençoado aí no seu estudo, tá bom? Para 2026 a gente não vai ter mais a jornada toda segunda-feira, mas eu quero estar de vez em quando fazendo lives porque eu tenho uma novidade para 2026. Eu vou estar em breve falando com vocês sobre meus livros digitais, falando de 2 temas, evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado. É sobre isso que eu quero, pelo menos nos primeiros meses desse ano, gastar muito tempo comunicando com vocês aqui no Instagram. Então, para ano que vem, a gente vai estar trazendo novidades aí a respeito desses 2 livros que eu lancei, Uma Carta ao Mundo e Discipulado e Maturidade. Mas para hoje a gente encerra aqui a jornada, desejando que você estude cada vez mais, que você faça o curso Final dos Tempos, e ótimo final de ano para você, para toda a sua família. Obrigado por essa jornada juntos, e você pode voltar lá, tanto no Instagram, tem os vídeos anteriores, quanto no YouTube também. Você que não conseguiu assistir ao vivo, volta lá e tem um tempo de meditação, de leitura, pedindo para o Senhor te trazer revelação dessas coisas. Shalom, Ló, bem-vinda, tá bom? Pode assistir as lives aí, eu vou deixar tudo salvo aqui no Instagram, também lá no YouTube, para que vocês possam estudar a Bíblia juntos, né? E a gente pode estar compartilhando. Desejo também que vocês escrevam para mim aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que chamou mais a sua atenção, aquilo que de alguma forma te edificou. Para 2026, então, a gente vai fazer lives também mais focada em evangelismo e discipulado. Tá bom? Dá um abraço em todos aí na Bahia. Fica com Deus. E até 2026. Deus abençoe.